Pronunciamento oficial da Empíricos. O que você vai ver em instantes é um conteúdo sensível até, que vai no sentido contrário ao posicionamento de alguns dos principais players financeiros do país. O momento atual é grave e, no nosso entendimento, assim deve ser interpretado e encarado. Portanto, se você quer se livrar do risco da ruína financeira, recomendo fortemente que você assista até o final. Com a propagação do coronavírus e seus impactos secundários nas cadeias globais de suprimento, a recessão global não é mais uma hipótese. Veja como se proteger do que pode se transformar na maior destruição de patrimônio desde a crise de 29, aproveitando de forma responsável as eventuais e pontuais oportunidades de lucros que já estão surgindo. Olá, meu nome é Felipe Miranda, sou financista há quase 2 décadas e tenho como dever gravar essa mensagem para você. Não estou aqui para falar obviedades ou consensos, pelo contrário até. O posicionamento oficial da Empíricos, empresa que eu fundei em 2009 e que há mais de 10 anos administro com paixão e obstinação, vai no sentido contrário à opinião de diversos financistas por aí e grandes gestores brasileiros. Mas ele é necessário. No final do dia, a única coisa que importa é cuidar do patrimônio dos nossos 360 mil assinantes. Portanto, vamos aos fatos. O mundo está sofrendo e ainda vai sofrer uma recessão brutal, talvez uma depressão. O tempo que isso vai durar, ninguém sabe ainda. Essa é a verdade. Não há espaço aqui para chute, elucubração, achismo. Mais de 50 países já fecharam totalmente suas fronteiras, 9 milhões de funcionários foram demitidos e mais de 600 mil empresas fecham as portas no Brasil, somando milhões de fábricas fechadas pelo mundo. Estima-se prejuízo de bilhões de dólares para diversos setores e mercados ao redor do mundo. Apenas 2% dos voos mundiais estão operando normalmente. Há quase um trimestre, a pandemia do coronavírus vai se espalhando mais rapidamente do que a capacidade de controle de muitos governos e nações. Já são quase 2 milhões de infectados pelo Covid-19 e mais de 120 mil mortes. No Brasil, no momento em que eu gravo esse pronunciamento, são mais de 24 mil casos confirmados. Mais importante até do que essas observações factuais, essas informações que já são conhecidas pelo consenso de mercado e já estão no preço, são as dúvidas que nos cercam. Quando e como a gente vai voltar do lockdown? Será que depois a gente não vai ter que voltar para casa de novo? E com qual taxa de desemprego a gente sai disso? Qual é o nível de destruição de renda e, portanto, de consumo? E quem vai investir se está projetando queda de consumo? Os governos vão sair mais endividados, eles vão ter capacidade para preencher esse vácuo que o setor privado deixou? Eu acho que a recessão pode ser muito mais severa do que as pessoas estão esperando. E mais, não vai ser uma recuperação rápida, justamente por essa destruição de riqueza e essa destruição de patrimônio e de renda. As coisas podem ficar muito piores do que as pessoas e o mercado está imaginando. A saúde, claro, vem em primeiro lugar. Isso está claro e é óbvio para todo mundo. Mas depois, também é claro, a gente precisa necessariamente proteger o nosso patrimônio, que é também muito importante. E essa é a minha função, é para isso que eu estou aqui hoje, para elucidar que a crise de 2008 já não é mais um comparativo preciso para o que a gente está vivendo. A pandemia do coronavírus já causou mais estragos e há um risco real de algo parecido com 1929 à nossa frente. Uma nova crise mundial em que muitos, eu repito, muitos vão ficar pelo caminho, infelizmente. Pode soar exagerado agora, mas o risco de ruína financeira existe e precisa ser considerado. Depois, claro, vai ficar muito óbvio. A grande pergunta, no meu entendimento, a se fazer agora é: o que você está fazendo para se preparar para o que pode ser pior? Caro assinante Empíricos, desde o fim de fevereiro, muitas pessoas com dinheiro em bolsa viram seu patrimônio se dilacerar em questão de poucos dias, poucas semanas, sem ter a mínima noção de quando e se isso vai parar. Sofremos uma queda aguda em questão de um mês, caindo ali dos 118 mil pontos em fevereiro aos 63 mil pontos em 23 de março. Depois disso, a Bolsa apresentou consecutivos pregões de recuperação, dias positivos. E no momento em que gravo esse vídeo, a gente chegou a recuperar a cotação por volta dos 80 mil pontos. É exatamente esse o meu motivo de preocupação. Há quem enxergue que o positivo mês de abril representa a recuperação estrutural dos mercados e, em alguma medida, das economias também.
a retomada do bull market não só brasileiro, mas aquele extenso americano, já com uma década de vida. Eu sinceramente discordo de tudo isso e acho essas conclusões bastante precipitadas. Eu vou te explicar por quê. Mais do que isso até, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te passar as instruções do que você deve fazer nesse momento para se blindar totalmente do risco de ruína e buscar ainda colher lucros extraordinários com oportunidades pontuais, bem específicas, sem você necessariamente me pagar um único centavo por isso. Se você achar que faz sentido o que eu vou te dizer e quiser aplicar para a sua vida, você contará ainda com um compromisso especial de lucros para os próximos 12 meses. Eu, claro, não estou te prometendo lucro, retorno passado não é garantia de retorno futuro. Qualquer postura semelhante a isso, inclusive, é crime. Eu estou me colocando em risco com você, é bem diferente. Os detalhes da proposta vêm depois de eu expor o que eu enxergo no momento. Caso você tenha as respostas prontas do que fazer, de como a bolsa vai se comportar nos próximos meses, quais ativos certos para comprar ou vender e como se proteger e ainda multiplicar o seu dinheiro ao mesmo tempo, sinceramente, meus parabéns. Feche esse vídeo agora e te desejo boa sorte de verdade. Se você continuou comigo, eu quero compartilhar com você o que eu estou enxergando no mercado brasileiro e global. Porque isso pode ferir muito quem não se proteger adequadamente e beneficiar muito também quem se posicionar da forma certa. Digo que pode ferir muito quem não se proteger porque, como nunca visto antes, está havendo um movimento intenso entre influencers de finanças, gestores, principalmente de ações, grupos de investidores em redes sociais e toda a nata engravatada da Faria Lima e do Leblon, de que toda a crise não passa de uma excelente oportunidade de compra de ações. Mais do que isso, existe inclusive uma zombaria em cima dos desesperados, insinuando que a preocupação com a proteção é característica do investidor imaturo, novo, não calejado. Tem muita gente por aí subestimando o mercado. Suposto expert, por aí só falando em oportunidades. Os principais youtubers de finanças do país mandando todos os seus seguidores irem às compras freneticamente. Investidores muito gananciosos, achando que são mais espertos do que a maioria. A maior parte das pessoas está realmente enxergando tudo o que está acontecendo como uma baita oportunidade de compra de ações. O que, na minha opinião, é até irresponsabilidade. É também uma completa falta de humildade diante de tanta incerteza. Uma coisa a dizer: cuidado. A primeira questão que reforçamos para todos os nossos assinantes: não tente fazer timing the market nesse momento, aliás, em nenhum momento. Assim como instruímos para não tentar pegar uma faca caindo, não tente adivinhar até onde a bolsa pode subir ou cair. Temos uma pandemia lá fora e ninguém sabe exatamente o tamanho do estrago que ela está provocando e mais, como a gente vai sair dessa quarentena toda. Ninguém tem controle sobre uma pandemia, a ponto de tentar acertar o fundo do poço e o ponto exato da virada. Esquece esse negócio. Ou melhor, entenda a profundidade do problema que estamos enfrentando para enxergar o quão leviana é uma postura dessa, uma postura agressiva para você ir para investimentos de risco nesse momento de forma irresponsável. É totalmente impossível prever o fim de uma queda ou o topo de uma alta. E dessa vez é ainda pior, porque ainda não ocorreu a essas pessoas que podemos estar também diante de uma crise de crédito iminente, que pode empurrar o Ibovespa e os índices de ações em geral muito mais para baixo e levar o dólar contra o real para o patamar de 6. Eu não quero soar alarmista, é longe disso. Eu quero apenas afirmar que o risco existe e não pode ser ignorado. Basta uma pequena probabilidade de existir para a gente necessariamente ter que se preocupar com o risco de milhares de pessoas perderem tudo o que conquistaram durante anos. Aí talvez você possa me perguntar: mas Felipe, historicamente as bolsas mundiais recuperaram suas quedas em questão de alguns anos. Ou seja, é só ter paciência e pensamento de longo prazo, não é? Não necessariamente. No caso do Japão, por exemplo, não foi assim. Até hoje a gente não recuperou as altas que foram atingidas décadas atrás pela bolsa japonesa. Para outros casos, pode até ser correto. A gente tem que valorizar a paciência, que é uma grande virtude, e também o pensamento a longo prazo. São essas duas características que eu sempre defendi e elogiei, inclusive. Mas em relação à recuperação da bolsa, há uma questão que pouquíssimos às vezes enxergam e que muda tudo. Deixa eu te mostrar uma imagem. Em verde escuro estão as grandes quedas da nossa bolsa de valores desde a sua criação. Aí em cinza vem o resultado da bolsa depois de um ano, em amarelo depois de 2 anos. Obviamente em 2020 temos a última queda que a gente está vivendo por conta do coronavírus e claro, não temos as colunas seguintes porque a história ainda está no futuro. É ainda pior que isso, pois não sabemos ainda como vai ficar a coluna da queda, que pode ser muito maior. Agora pensa bem,
A gente sabe que nos últimos 5 bear markets, que é como chamamos os momentos de queda brusca como que a gente vive agora, a bolsa praticamente dobrou em questão de um ano. E depois de 2 anos, todas elas mais que dobraram de valor, algumas até quadruplicando, como no caso de 1995. Essa imagem te passa uma ideia positiva, no sentido de que quem tem dinheiro em bolsa vai certamente recuperar o prejuízo em questão de 1 ou 2 anos? Se você respondeu que sim, talvez precise olhar essa questão por outro ângulo. Vamos pegar 2008 somente como exemplo. Vamos supor que você tinha 100 mil reais em bolsa. Então a bolsa caiu 60%. Você foi para 40 mil reais de patrimônio, certo? Um ano depois, a bolsa se valorizou 115%. Sabe o que aconteceu com o seu dinheiro? Cresceu de 40 mil para 86 mil. Você não teria recuperado o que perdeu, mesmo com a bolsa mais do que dobrando no período. É uma questão meramente matemática. Quando você perde 60%, você precisa de uma valorização de 150% para voltar ao patamar atual. Ou seja, no caso de 2008, nem em 2 anos, com uma multiplicação de 140% do Ibovespa, você teria recuperado seus 100 mil reais originais. Parece estranho, mas é só fazer as contas. Quanto mais você perde, maior a valorização necessária somente para voltar para o patamar anterior. Veja, se a queda for de 90%, você vai precisar multiplicar o seu dinheiro por 10 vezes para recuperar o valor inicial. É por isso que minimizar a sua queda é de extrema importância. O ponto de partida da queda é fundamental. Deixa eu te mostrar uma coisa simples sobre essa história de efeito base. Se você sai de 60 mil pontos para 90 mil pontos, você subiu 50%. Agora, se sua base for 75 mil pontos e você for para os mesmos 90 mil pontos, você subiu só 20%. É uma diferença brutal entre 20% e 50%. É por isso que, ao contrário do que os especialistas andam pregando por aí, o quanto a bolsa ainda pode cair, importa sim, importa muito. Foi por isso que, ao identificar que as coisas poderiam ficar muito piores, poderiam cair muito mais, a gente mudou o posicionamento de todas as carteiras da Empíricos que mexem com várias classes de ativos, aumentando proteções e diminuindo a exposição em bolsa lá atrás. Recomendamos a compra de dólar e ouro, por exemplo, pesadamente. Proteger seu patrimônio em bear markets é diminuir a velocidade do carro na curva em dia de chuva. É necessário, é responsável. É essencial para evitar o risco de ruína financeira. E, infelizmente, contra a minha vontade, eu preciso afirmar, há chances bastante razoáveis de que a bolsa volte a cair bastante ainda. E eu vou te dizer por quê em alguns instantes. Antes, só preciso que você absorva uma única ideia do meu posicionamento de hoje. O momento ainda exige seriedade e responsabilidade. Foco na preservação e na proteção do patrimônio. O momento não é de sair comprando bolsa a qualquer custo, sair comprando qualquer coisa. Existem sim, claro, algumas pontuais, específicas ações que devem sofrer menos com a crise e podem ser compradas. Mas desde que você siga algumas instruções e princípios, desde que você esteja protegido na maior parte do seu patrimônio, desde que você saiba quais são essas empresas e como lidar com esses investimentos de risco. É isso que eu quero fazer por quem aceitar a minha proposta hoje. E eu quero, junto de você, me comprometer pelos seus resultados financeiros nos próximos 12 meses. Os detalhes desse comprometimento virão em instantes. Quem estiver comigo vai receber as instruções que buscam se blindar do perigo que pode vir. E se não vier, que bom, melhor ainda. Estaremos preparados da mesma forma para surfar a recuperação, como sempre fiz e venho fazendo com os meus leitores desde 2014 principalmente, quando alertamos ali para evitar as ações da Petrobras, pouco antes do início do seu derretimento e pouco antes também de toda a história do petrolão. A gente também recomendou vender ações de construtoras às vésperas de problemas emblemáticos de estouro de orçamento, parcerias mal feitas e de práticas que desrespeitavam os acionistas minoritários. Evitamos assim prejuízos que chegaram a 83%. Alguns de nossos leitores ficaram ricos apostando na queda das ações de Petrobras ou de grandes incorporadoras na época. Outros ganharam um bom dinheiro seguindo a recomendação de comprar dólar a 1,90 e depois de vender lá nos R$4. No final de 2015, lancei a tese da virada de mão, por enxergar que as ações estavam baratas demais e era hora de comprar algumas delas. Foi quando eu criei a carteira de ações Oportunidades de uma Vida, que desde então acumula ganhos de mais de 278%, mesmo com as quedas recentes dos últimos dias. Esses 278% envolveram períodos de bastante incerteza,
como o Wesley Day em 18 de maio de 2017, a greve dos caminhoneiros em junho de 2018. Mesmo assim, meus leitores continuam lucrando. Talvez mais que qualquer outro brasileiro com grana em qualquer outro investimento. E o mérito não é meu, é de toda a minha equipe que me ajuda aqui todo dia. A maior e melhor do Brasil, com mais de 34 especialistas obstinados em entregar resultado. Em outras palavras, nossos assinantes puderam lucrar mesmo num ambiente extremamente desafiador para o mercado de capitais. Que seja do meu conhecimento, não há uma única empresa de pesquisa ou consultoria do Brasil com um histórico tão consistente de acerto em suas recomendações de investimento aos seus clientes. Também poderíamos incluir aí bancos e corretoras sem nenhum problema. Aqui cito apenas os exemplos mais contundentes. Poderia perder um bom tempo dando outros, mas o objetivo da minha mensagem não é esse. Sequer temos tempo para isso. O importante é agora, o que está por vir. Vou repetir uma questão para deixar bem claro. Tem muita gente achando que a gente já está num momento de grande recuperação, que a volatilidade já passou e que necessariamente a gente não vai testar novas mínimas. Principalmente porque, depois da maior baixa diária em mais de 20 anos, o Ibovespa tem vindo sim de dias consecutivos positivos no mês de abril. Mas eu prefiro não me iludir, não manter expectativas ingênuas. A melhora no mercado até aqui, recuperando quase 20 mil pontos após o maior histórico de circuit breakers da nossa bolsa, não nos permite baixar a guarda, como se a gente já tivesse superado a crise. Uma enorme crise sendo superada em 45 dias. E chegou o momento de eu abrir para você um estudo exclusivo que a gente fez aqui dentro da Empíricos. Eu e os mais de 30 especialistas da minha equipe, e preciso dizer especialmente e magistralmente meu assistente Matheus Spies, a gente parou por semanas para estudar o comportamento das crises mundiais anteriores. E o resultado desse estudo precisa ser repassado para você. Preste bastante atenção nas imagens a seguir. Neste primeiro momento, se atente somente às linhas vermelhas. Você identificou algo em comum entre elas? Uma espécie de padrão de comportamento em relação à sequência de movimentos de alta e baixa? Esses são os gráficos de todos os bear markets mundiais, usando os gráficos da americana Dow Jones como exemplo, começando pelo primeiro no século XX. Eu disse todos os bear markets, sem nenhuma exceção. Então, o que a gente tira de conclusão desses gráficos é o seguinte: em 100% dos bear markets históricos, os fundos anteriores foram testados ou ultrapassados, inclusive, novamente, ao menos uma vez. Veja de novo o gráfico de um bear market clássico, o de 1929. Observe que a gente tem 3 fases. A primeira é o rápido declínio, a queda aguda. A segunda é um repique, uma leve recuperação, o que também a gente chama de bull trap ou bear market rally, ou seja, alta meio enganosa, uma armadilha aos mais otimistas. É nesse momento que muitos iludidos pensam estar vivendo a recuperação estrutural e definitiva. Então, vem a surpresa, a terceira fase, em que se testa ou até se supera a mínima anterior, despencando novamente. Agora, só para efeitos de comparação, vamos projetar a nossa bolsa nesse mesmo padrão. Não quer dizer que necessariamente vai ser assim, mas é apenas a repetição potencial de um padrão histórico. A gente teve aqui a primeira fase, o início do declínio no fim de fevereiro, quando as notícias do coronavírus e a potencial guerra de preços do petróleo começaram a preocupar. Então a gente caiu até os 63 mil pontos, no dia 23 de março, atingindo a mínima histórica dos últimos 4 anos. Encerrada a primeira fase, começamos a subir. Desde março até o meio de abril, a gente subiu quase 20 mil pontos. Será que agora a gente está beirando a terceira fase de um bear market clássico? Ou será que é muito diferente agora? Se for um bear market clássico, a gente pode cair de novo lá para os 63, 62 mil pontos, ou até menos do que isso. Se o histórico se mantiver, se for a repetição de um padrão clássico, sim, é exatamente isso. Por favor, entenda, eu não estou afirmando que necessariamente a gente vai de novo para os 62 mil pontos, ou cair mais do que isso. A gente está estudando o passado somente para tentar jogar alguma luz sobre o presente e, quem sabe, projetar caminhos possíveis na frente. Trago esse estudo apenas para te mostrar que a probabilidade de um novo fundo a ser testado é alta. Não pode ser menosprezada em hipótese alguma. Em 100% dos bear markets anteriores isso aconteceu. Será que dessa vez é diferente? Será que agora vai ser diferente dos últimos 14 bear markets que a gente teve em mais de 100 anos? Outra pergunta, ainda mais importante talvez. O que acontece com o seu patrimônio se um novo fundo for testado? Você está preparado para ficar mais 2 meses em casa, vendo o seu patrimônio se dilacerar? Olha, eu não estou de forma alguma querendo fazer terrorismo, longe disso. Nem estou falando que necessariamente isso vai acontecer. O que eu estou querendo fazer aqui é te fazer pensar no seu dinheiro com responsabilidade, com a seriedade que o momento exige. A hora não é de sair comprando qualquer coisa na bolsa loucamente.
Eu já te mostrei que em momentos de queda, quanto mais você minimizar a sua perda, melhor, que o efeito base importa muito. E eu tô aqui justamente para te ajudar nisso. Já te fiz uma proposta, vou me comprometer com os seus resultados nos próximos 12 meses. Nós vamos buscar minimizar o impacto desse bear market no seu patrimônio e aproveitar as oportunidades de lucro quando o mercado virar. Isso significa que vamos acertar o timing exato da virada? 100% de sinceridade? Se isso acontecer, vai ser por mera sorte. Não tenho nenhuma pretensão de fazer isso. Como eu disse, é impossível acertar o exato topo e o fundo do mercado. O que a gente vai fazer aqui é proteger nesse momento super difícil e depois focar na multiplicação do capital. Vou voltar lá em setembro de 2015. Lá na virada de mão, eu assumi aquela mudança de postura indicando o aumento da posição em bolsa para os meus leitores. Naquele momento, vindo de uma queda dos 57 mil pontos, o Ibovespa se encontrava por cerca ali dos 44, 45 mil pontos. Em janeiro de 2016, a gente chegou abaixo dos 40 mil pontos. Então, se iniciou um grande ciclo de alta. Eu não acertei exatamente o timing. A verdade é que ninguém acerta exatamente o timing. Naquela época, eu comecei a comprar ali nos 44, 45 mil e a gente viu a bolsa vindo abaixo de 40 mil. Mesmo assim, quem seguiu aquelas indicações viu seu patrimônio se multiplicar 2 vezes, 3, 5 em alguns casos, como com as ações da Rumo, com 397% numa operação já fechada e substituída pela sua parecida R-Log, Rumo Logística. E lembrando, isso logo após a mais brutal recessão da era republicana brasileira até então, em que meus leitores dobraram parte do seu patrimônio com a indicação de comprar dólar. Aqui eu preciso fazer uma confissão. Com os 2 pés no chão e sempre me beliscando para lembrar da humildade, da necessidade, da recorrente autocrítica. Esse foi o maior acerto da minha vida até aqui, o maior acerto da história da Empíricos. Alertamos nossos leitores para a recessão de 2014, protegendo o patrimônio de milhares de famílias. E depois viramos a mão para o que viria a ser o 5º grande ciclo de alta, quando ninguém acreditava. Ali a gente indicou a compra de ações que duplicaram, triplicaram, quadriplicaram de valor. E mesmo com a queda brutal das últimas semanas, seguem praticamente quadruplicando o patrimônio de quem acompanha desde o começo do nosso trabalho. Quem seguiu nossas indicações desde aquela época nos envia mensagens até hoje agradecendo. Dito tudo isso, agora preciso colocar em palavras mais diretas o que eu estou enxergando para os próximos dias, semanas e meses. Minha visão está intimamente ligada à proposta que te fiz e que vou te detalhar em questão de instantes. Eu acredito que o momento ainda exige proteção, preservação do capital. Por isso, eu quero que o seu foco no momento seja de cautela. Tem muito risco, tem muita incerteza no ar. Eu realmente acredito que as coisas ainda podem ter uma chance bastante razoável de piorar. Portanto, todos nós devemos estar preparados para o pior. A recuperação vai vir, sim, isso é um fato. Não tenho aqui uma postura trágica, pessimista, apocalíptica. Precisamos minimizar o impacto da queda nesse momento, para depois, aí sim, aumentar agressivamente a posição em bolsa, em busca de lucros excepcionais, brutais até. Se a gente pegar a crise de 2008 como exemplo, veja só alguns dos ganhos que surgiram de março a dezembro de 2009, quando começou a retomada do crescimento. Só em 9 meses, algumas ações quintuplicaram o capital de quem investiu nelas. A 25ª do ranking mais que triplicou. É isso que eu vou buscar na sua vida. Bom, portanto, vamos lá. Qual a minha proposta para proteger o seu patrimônio e buscar os maiores lucros possíveis com a retomada da economia? Em primeiro lugar, vamos introduzir firmemente a ideia do asset allocation na sua vida. É a alocação do portfólio, ou seja, olhar o seu patrimônio de forma completa, como um todo, ativos escolhidos combinando-se um a um, e não olhar especificamente um ou outro papel, uma ou outra ação, um ou outro título. Você precisa olhar para a sua pizza como um todo. É a famosa diversificação. O erro das pessoas é comprar dólar quando estão pessimistas e comprar bolsa quando estão otimistas, como se fosse uma coisa ou outra necessariamente. Preto ou branco, a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Portanto, tem que ter um pouco de tudo. A arte está em quanto ter de cada um em cada momento. E claro, oportunidades pontuais em bolsa que aparecem a gente está aproveitando também. Mas no momento em que a gente julgar ser adequado, a gente vai diminuir essas proteções em dólar e ouro e vai aumentar dramaticamente a aposta na bolsa como um todo. E é essa ideia que quero implementar para o seu dinheiro a partir de hoje. Nesse sentido, a forma concreta de eu te ajudar é você me acompanhar na série Palavra do Estrategista. O Palavra é a série que define a Empíricos. É a série a que eu dedico a maior parte do meu tempo.
porque além de ser uma porta de entrada da pessoa comum ao mundo dos investimentos, é também a série em que eu não meço esforços para proteger e multiplicar o patrimônio dos meus leitores. Eu quero que o próximo a me mandar uma mensagem como essa seja você. Portanto, vamos para os finalmente. Qual a minha proposta? Ela é bem simples. Em primeiro lugar, você tem 7 dias de degustação livre para acessar a série sem assumir compromisso financeiro algum comigo. Sim, você pode entrar agora e descobrir o nome de cada ativo, cada ação, cada proteção que indico aos mais de 100 mil assinantes do Palavra. E também como eu sugiro que você distribua esses investimentos no seu portfólio. É um direito seu entrar agora e ver absolutamente tudo sem compromisso algum. Além das indicações práticas de investimento, a série Palavra do Estrategista também te dá direito a publicação exclusiva, Oportunidades de uma Vida, em que eu revelo as ações para se ter no momento. Uma aula especial em vídeo, como montar um portfólio e tomar conta da sua carteira de investimentos. Publicação de acompanhamento pessoal quinzenal, passo a passo de como abrir conta em algumas corretoras e lá dentro como você pode encontrar algumas aplicações que eu vou abordar. Um grupo exclusivo no Telegram para eu te passar com mais agilidade qualquer notícia relevante e como agir diante desse novo fato. Uma coisa eu te afirmo com tranquilidade. Tudo que eu poderia fazer de melhor pela sua vida financeira, eu faço aqui. Nada menos do que isso. E isso tudo será seu por 7 dias sem compromisso. Agora, em segundo lugar, a minha proposta também coloca a minha própria pele em jogo pelos seus resultados. Eu te disse desde o início que faria isso, portanto vai funcionar assim. Se, no final dos próximos 12 meses, o resultado da alocação que eu vou passar para você for negativo, ou seja, você seguir minhas instruções à risca e a sua carteira de investimentos estiver acumulando perda, eu me comprometo a te devolver integralmente o dinheiro gasto para fazer parte do Palavra do Estrategista e ainda manter a sua assinatura do Palavra para sempre, com todos os custos arcados pela Empíricos. Então veja bem, você tem duas possibilidades aqui. Ou você ganha dinheiro com a assinatura do Palavra do Estrategista nos próximos 12 meses, ou eu me comprometo a te devolver o dinheiro gasto comigo e manter seu acesso de graça pelo resto da vida. Ou seja, vamos trabalhar de graça para você pelo resto da vida, abrindo mão da receita da nossa empresa e te entregando para sempre a série que define a Empíricos. Temos um combinado? Ótimo! O momento é muito importante, você mesmo já deve ter percebido isso. Ele vai entrar para a história da Empíricos e espero que entre para a sua história também. E sabe quanto vai custar o ingresso a todo esse conteúdo? Olha, eu preparei algo realmente para mudar a sua vida financeira, te proteger no pior cenário, te enriquecer no melhor cenário, aproveitar oportunidades pontuais no meio do caminho. E o valor que eu estou te entregando é difícil de mensurar. Mesmo assim, vou tentar te fazer uma proposta irrecusável. Por isso, o acesso à Palavra do Estrategista, com o passo a passo e instruções de como se proteger de uma possível nova queda, o acesso à minha carteira de ações, chamada Oportunidades de uma Vida, para buscar lucros transformacionais com a retomada da economia, todos esses materiais especiais que eu preparei, 12 meses de acompanhamento da série Palavra do Estrategista, com os 7 primeiros dias de presente e ainda o compromisso de te devolver o dinheiro da assinatura e te dar acesso vitalício à minha série, caso as minhas instruções de alocação e minha carteira de ações não deem lucro em 12 meses, tudo isso vai custar para você 12 vezes de R$5. Mas atenção, esse é um preço absolutamente especial dadas as circunstâncias. É uma oferta única e especial, pois o momento exige, claro, nosso maior cuidado com você e com o seu dinheiro. Como eu disse de início, aceitar a minha ajuda e conhecer minhas instruções nesse primeiro momento não te compromete em nada. Você tem 7 dias para acessar a série sem assumir compromisso financeiro algum conosco. Eu sugiro fortemente que você ao menos conheça as instruções que passei aos meus leitores. Se trata de um negócio estratégico e fundamental para blindar o seu patrimônio e atravessar esse momento. Não vou me estender aqui e nem ficar te listando argumentos racionais para você se convencer que precisa disso. Você já viu quão necessário é minimizar as perdas. Já viu que as altas que surgem com a recuperação transformam vidas. E já viu que eu me comprometi em estar com você do início ao fim desse período. E ainda fiz a melhor proposta possível para você aceitar a minha ajuda. Agora é com você. Se preciso, tome aí alguns minutos para refletir. Só não se esqueça de que altas e baixas acontecem de supetão. Você precisa estar posicionado imediatamente. Por fim, se você decidir não aceitar minha ajuda, tudo bem. Ainda assim, tenho algumas recomendações.
Haja com responsabilidade, com seriedade com o seu dinheiro. Depois de muito tempo, há uma recessão, uma depressão brutal diante da gente. Você pode se machucar muito ou pode usar isso a seu favor. Cuidado com cada decisão.